Então, gente, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje nós temos a presença do Eduardo, que é contador, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre MEI para confeitaria. E o Eduardo, ele vai se apresentar para vocês e nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. A satisfação estar aqui no canal da Sabrina, falando um pouco sobre contabilidade. Eu sou Eduardo Ordones, sou graduado em Ciências Contábeis, Administração de Empresas e também trabalho, nessa área de contabilidade consultiva no dia a dia. Ou seja, ajudando ali os empresários a conhecer seus números e também tomar boas decisões, ter clareza na tomada de decisão. Além disso, também eu também trabalho como professor universitário, ajudando ali, formando a base de várias pessoas que, de repente, vão trabalhar em várias empresas ali nessa área, de finanças, de contabilidade e tudo, Então, a gente tem um pouco dessa expertise, na área acadêmica, na área profissional, e é um enorme prazer estar aqui, ao convite da Sabrina, para esclarecer uma série de dúvidas sobre um assunto tão importante, que é o MEI, Sabrina? E seus seguidores já apresentaram algumas dúvidas para a gente já começar esse bate-papo aí com algumas perguntas? Sim, eu tenho algumas perguntas aqui e a gente vai começar e eu vou te fazer a primeira pergunta, que muita gente que não sabe o que é o MEI, Eduardo. Então, assim, eu queria que você começasse falando o que é o MEI, tá? E quem que pode ser MEI. Então, vamos começar falando sobre o MEI, e aí você pode falar o que é o MEI, quem que pode ser o MEI. Ser MEI, né? Perfeito. O MEI, ele foi criado em 2008, que é o microempreendedor individual, uma forma, de sair ali da informalidade, E a gente vê ali, basicamente, que uma das vantagens é isso. Que às vezes o empresário fica na informalidade, às vezes não tem vários benefícios, como, por exemplo, previdenciário, um exemplo deles. Além de também não ter acesso a um CNPJ, não poder abrir uma conta PJ. E aí, trabalhar na informalidade, a gente sabe, que muitas pessoas acabam, inclusive, até desprezando a empresa. Você não tem CNPJ ainda, tem que estar informal, tudo pelo CPF. E ao passo, quando você relaciona com a empresa, que ela já tem uma conta PJ, já tem um CNPJ, já emite um documento fiscal, já dá um pouco mais de credibilidade. Então, o MEI, basicamente, ele veio para formalizar essas pessoas que trabalham na informalidade desde 2008. E ao longo desse tempo veio várias classes sendo incluídas com possibilidade de ser MEI também, o que automaticamente abrangia uma série de vantagens para pessoas que trabalhavam como autônomos ou mesmo nem faziam o recolhimento dessas guias aí para contar, por exemplo, com o serviço previdenciário. E hoje a gente tem várias atividades permitidas, como a gente está falando aqui com essa ênfase da confeitaria, o pessoal que trabalha aí na cozinha, fazendo produção aquelas quitanas gostosas, bolos. Então, a gente sabe que isso aí é uma atividade totalmente permitida, Então, elas podem, sim, tornar-se MEI. E o MEI também tem uma vantagem, Ele pode abrir não só com essa atividade exclusiva, por exemplo, vou trabalhar com serviço de confeitaria. Pode trabalhar também com outras atividades secundárias. Isso é totalmente possível. Como o ramo de atividades é bem amplo da questão do MEI, o interessante é vocês pesquisarem pelo portal do empreendedor qual seria a atividade que você pensa em trabalhar para certificar que é possível. Mas nessa área de confeitaria a gente já pode afirmar, pode trabalhar tranquilamente, comercializar de maneira legal, e já dar essa credibilidade aí para o cliente. O que a gente tem mais de dúvida aí dos seguidores, Sabrina? Então, como que funciona, Eduardo, o processo de abertura do MEI? É complicado? A pessoa ela consegue fazer sozinha em casa ou ela precisa ir até um contador para fazer a abertura desse MEI? Ótima pergunta. Existem basicamente dois métodos, pelo menos, A pessoa que, de repente, às vezes não tem aquela confiança, uma segurança, ela pode contratar um serviço especializado, de uma contabilidade, para fazer todo esse procedimento, que ele já vai lá, faz tudo isso. Inclusive, esse serviço de contabilidade, muitas das vezes, é oferecido até de maneira virtual. Às vezes, por falta de conhecimento, o pessoal digita lá no Google, formalização de MEI, e acha várias empresas que fazem isso, e tem que pagar. Só que a formalização do MEI, ela é gratuita, não necessariamente você precisa contratar esse serviço. Basicamente, você vai precisar dos seus documentos pessoais, CPF, o RG, data de nascimento, e se declarou nos últimos 2 anos o imposto de renda também, o número do recibo. E é feito tudo pelo site, pelo site do portal do empreendedor. O processo é super tranquilo, bem intuitivo, não demora mais que 15 minutos ali, Então, um pouquinho de tempo, um acesso à internet, e com essas informações, dá sim para poder fazer. O que acaba, muitas das vezes, é o pessoal ficando na dúvida, com receio, por ser algo novo. Tem muitas pessoas que têm dificuldade com tecnologia, não sabe se realmente pode colocar aquela informação no site,
já que, de repente, pode ser que às vezes não estou entrando no site correto, né, por exemplo, e aí por essa falta de segurança, né, de colocar as informações pessoal, o pessoal pode contratar esses tipos de serviço, né, para dar justamente essa segurança, mas o processo é super tranquilo, a partir desses documentos pessoais, entrando lá no portal do empreendedor, pelo site do governo federal em si mesmo, a gente vê pelo domínio Gov, a pessoa consegue já abrir, já ter o CNPJ no mesmo dia, né? Mais ou menos em 15, 20 minutos ali, ela vai conseguir já ter essa comprovação que ela já tem um CNPJ, né? E ter diversos benefícios. Certinho. Eduardo, qual que é o faturamento anual máximo, né, do microempreendedor, do MEI, na verdade? O faturamento máximo é vigente no momento que a gente está gravando esse vídeo. É importante ressaltar isso, porque como é dinâmico, né, ele pode sempre alterar, é 81 mil ano, né? Ou seja, a pessoa que abriu o MEI, por exemplo, agora, nesse mês de maio, que a gente está fazendo o vídeo agora. Então, ela tem que tomar um cuidado. Se eu abrir o MEI hoje, então eu vou fazer o proporcional. Então, 81 mil corresponde a 12 meses. Se eu estou abrindo o mês de maio, eu faço a proporção. E dá 6.750 por mês, tá? Então, se eu faturar até 6.750 por mês, ou no montante do ano, até Sim. 81 mil reais, eu Eu ia te posso... perguntar, porque você pode faturar, por exemplo, 10 mil em um mês, mais 6, 8 em outro, e não tem problema. O montante anual seria 81 mil. Isso, essa é uma dúvida muito recorrente. Então, eu posso emitir várias notas fiscais, por exemplo, ou vendas mesmo, ao longo do primeiro trimestre, por exemplo, eu faturei 50 mil reais logo no primeiro trimestre. E, de repente, às vezes eu desanimei, eu cansei muito, às vezes fui mais, né, no ponto morto, fui levando o restante do ano. E no final do ano não atingiu o total os 81, tá tudo certo. Então, no acumulado dos 12 meses, é 81 mil reais o faturamento. Mas se eu abrir empresa, por exemplo, a partir do meio do ano, então o meu limite é aquele metade, né? É a proporção, por exemplo, né? Então seria metade dos 81 mil. Então, no acumulado do ano, ele não pode estourar aqueles 81. No entanto, se isso acontecer, o que pode ser feito, né? Ele não vai ser automaticamente excluído do MEI. Ele vai pagar a diferença do que exceder esses 81 como o Simples Nacional, porque o MEI ele faz parte do anexo do Simples Nacional, né? Então ele vai ter ali a lei do que ele faturou, que vai a partir ali de 4%, 6%, né? Então ele vai verificar a quantidade que ele faturou e ele vai recolher a diferença. Mas qual que é o ponto importante aqui? Se ele já percebe que o faturamento está excedendo, por exemplo, o primeiro mês já excedeu essa proporção de 6.750. Ótimo, já vai ali ter um alerta. O segundo mês novamente, terceiro mês novamente. O que a pessoa já tem que tomar um cuidado? Porque o MEI ele não é obrigatório a ter um contador. Ele já fica antenado, já procurar um serviço contábil, por quê? Porque se continuar nessa toada, né, de todos os meses, proporcionalmente ali ao limite, ele estourar, ele já faz o desenquadramento com antecedência. Até por questão do planejamento tributário. Porque ele já conquista um contador de confiança, ele faz algo mais planejado. Porque o pessoal às vezes deixa passar o ano, estoura, sei lá, chega nos 150 mil. E aí o que eu faço agora? Aí ele já vai em busca de um contador para resolver aquele problema e de repente não faz muita pesquisa e talvez o contador não vai atender as necessidades dele, né, da forma que ele precisa. E aí acontece aquele, né, tumulto, né, a pessoa já começa de repente a contratar outras pessoas. Então é interessante acompanhar isso mês a mês, né? Começou a fugir muito ali vários meses, procura ali, aproxima do contador, tenha ele como parceiro, para você fazer esse processo de transição normal. Até o objetivo do mês seria esse, né? Você começa formalizando, começa o negócio, organizando, tem até o limite de um funcionário. Depois que a empresa está organizada, começou a rodar bem, está elevando o faturamento, que esse é o objetivo, aí sim você vai lá, já deslancha, né? Chama o contador para ser seu parceiro, você vai precisar dele na hora que você for migrar do MEI oficialmente para o Simples Nacional, por exemplo, que você vai ter um limite de faturamento bem maior. Okay? Entendi. Eduardo, você sabe me falar se esse faturamento anual ele vai subir para 120 mil? Porque eu ouvi falar que estava para subir, também aumentar a quantidade de funcionários, né, que o MEI poderia registrar. Você sabe me falar se já aconteceu, se vai começar a entrar em vigência o ano que vem ou não? Só rumores. O pessoal já vira o ano, né? Esse papo de pessoa já começou a falar essa cogitação, essa possibilidade no finalzinho do ano passado, início desse ano, só falou bastante. Porque se a gente for analisar esse teto, né, de 81 mil, já foi definido já tem um tempo. E a gente sabe que as coisas sobem de valor, né, do tempo aí, dado conhecido como a inflação. Então, se as coisas vão subindo, o nosso preço vai subir, não necessariamente talvez ele está faturando mais, mas talvez aquela correção preço. Lógico, pode ser o faturamento em si, mas muitas das vezes talvez é a falta, né, de atualização do valor.
Então, tem uma expectativa muito alta para alterar esse valor. Por enquanto, a gente não tem nada oficial, né? Então, nada para garantir. Provavelmente pode acontecer algo, sim, para o ano que vem. Então, qual é a minha dica? Qual é a minha orientação? Fica antenado lá no portal do empreendedor, tá? Então, entra lá. E se tiver qualquer novidade, qualquer alteração, lá é o site oficial que você vai ter essa informação em primeira mão. Você vai ter informação que, opa, qual foi o novo limite, né? Se vai ter possibilidade de novos funcionários. Mas pela regra atual, né, seria esses 81 mil, e até um funcionário ganhando até o piso ali, né, da categoria. Né? Ou seja, se você for contratar um funcionário que vai ganhar um pouco mais, né, do que o piso da categoria, tecnicamente falando, você não poderia ser o MEI, né? Ou seja, estaria desenquadrado. Então, tem que observar esses detalhes também. O que o pessoal, às vezes, acaba fazendo, dependendo da atividade, dependendo do que a pessoa fazer, ele contrata um estagiário, né, para não ser um seletista ali. Então, acaba, né, de maneira, vamos dizer assim, provisória, atendendo a necessidade. Cabe aqui ressaltar que não é uma regra. Isso vai depender da atividade, do que a pessoa faz, e se é permitido, inclusive, fazer aquele tipo de atividade como estágio, né, desse tipo de delegação, até porque acaba exigindo um acompanhamento para uma pessoa. Mas, na prática, no dia a dia, o pessoal acaba fazendo, muitas das vezes, algo nesse sentido aí. Entendi. Aí o MEI, quantos funcionários que a gente pode ter? O MEI, então, No MEI. até o momento mesmo, só um funcionário, né? Então, a pessoa precisa de mais de um funcionário, ele já vai estar desenquadrado do microempreendedor individual, mesmo que não tenha aquele faturamento estourado. Então, eu vou precisar de mais funcionários registrados, vou desenquadrar do microempreendedor individual e vou, por exemplo, no regime de Simples Nacional, vou precisar desenquadrar. E como você falou, então, se a pessoa tiver um funcionário, aí ela já precisa ter o serviço contábil, né, para fazer as declarações daquele funcionário, da folha de pagamento, certo? Bem ressaltado. Quando existe um funcionário, né, você tem que registrar, você tem que recolher aquelas guias, né, de FGTS, que é o fundo de garantia dele, né, fica a cargo do empregador, e você também tem o INSS, que parte é descontado do funcionário e parte é patronal, ou seja, parte é custo da empresa. Então, nesse sentido, ainda como MEI, em termos de legislação, não seria obrigatório você contratar um serviço de contabilidade. No entanto, da minha opinião, eu recomendo fortemente. Até porque, para você contratar um funcionário, além da emissão dessas guias, que são todos os meses, tem a questão de férias, 13º, uma possível rescisão, que, de repente, o empreendedor, começando a sua jornada ali, talvez ele não está preparado para poder fazer todo esse, né, bater o escanteio por lá, e exatamente, para cabecear, né, que geralmente o pessoal acaba fazendo isso na área do empreendedorismo. Então, você contando com um parceiro contador logo nesse momento, eu acredito que seja o melhor cenário, porque aí você já tira um pouco o seu viés operacional, né, você deixa esse trabalho para o escritório contábil, e isso te dá mais uma tranquilidade. Porque o que pode acontecer, isso é muito sério, se você recolher, né, qualquer tipo de guia errado, ou deixar de recolher, isso vai dar um problema ali trabalhista, né, já visto que é um funcionário, e tem toda a legislação para respaldar. Então, recomendaria o pessoal para realmente serviços de contabilidade nesse sentido. E tem as declarações também, né, que tem que fazer desse funcionário, não é? Durante o mês, durante o período que ele está ali trabalhando, então realmente é recomendável ter o serviço de contabilidade. Eduardo, quanto tempo que leva para a gente formalizar o CNPJ, abrir o mês certinho? Quanto tempo que a pessoa, por exemplo, eu sou confeiteira, quero abrir, quanto tempo que eu vou gastar para me ter meu CNPJ prontinho ali para me colocar nas minhas etiquetas e tá formalizado? O processo é bem tranquilo, não deve demorar, Sabrina, 15, 20 minutos, bem tranquilo. Tudo pela internet, a pessoa não precisa ir em lugar nenhum. Tudo pela internet. Esses são um dos pontos, inclusive, de vantagem. Você precisa preocupar lá na junta, anexar, documento protocolar. E uma das grandes vantagens que tira realmente essa burocracia. Você faz tudo pela internet. Agora a grande ressalva se a pessoa, por exemplo, ela foi obrigada a declarar imposto de renda, né? De acordo ali com o faturamento, com uma série de fatores que te obrigam a declarar, né? Eu tive ganho de capital, comprei ativos financeiros e tudo. E eu não tenho o meu número de recibo do imposto de renda, aí talvez eu não vou fazer nesse tempo, porque eu vou ter que correr atrás do número do recibo do imposto de renda. O que pode acontecer muitas das vezes. Porque os documentos que pedem sim no cadastro é o RG, dados de nascimento, o CPF de eleitor. Então, a maioria das pessoas acabam tendo esses documentos bem, né, em mãos ali, tranquilamente. Agora, quando você está obrigado a declarar imposto de renda, talvez o número do recibo geralmente fica ali para o escritório que fez ou a pessoa, né, que fez a declaração. E talvez se não tiver de antemãos, né, se estiver bem próximo ali, você vai ter que recorrer a essa pessoa para ter o recibo. Mas se você não declarou nos últimos anos, não foi obrigado a declarar, você já abre rapidinho nesse tempo mesmo que eu mencionei.
Entendi. E caso a pessoa queira ter o alvará de funcionamento e o alvará acho que da vigilância, né? Se ela quiser ter esse alvará, ela consegue ter esse tipo de alvará trabalhando em casa ou ela tem que alugar um cômodo e ter assim um lugar específico para trabalhar para conseguir esses Uma, da- alvarás? uma das vantagens do MEI, ele que a gente consegue já um alvará provisório, né, de 6 meses, assim que ele já faz a abertura do CNPJ. Então, dependendo do nível que a pessoa quer, né, formalizar a empresa, ele pode solicitar junto à prefeitura, né, a liberação desse alvará, né, no caso do Corpo de Bombeiro, né, do funcionamento, né, para ele estar de acordo com as normas ali. Mas o MEI, simplesmente para ele abrir, os 6 primeiros meses ele já está tranquilo, ele já tem esse alvará provisório que libera. E quando a Mesmo, gente. Isso. mesmo trabalhando e cadastrado no endereço residencial. Isso. E quando a gente fala de microempreendedor individual, principalmente nessa área de alimentação, tem que tomar muito cuidado, porque existe todos uns cuidados, né? Existem até as cartilhas, né, das boas práticas relacionadas à manipulação ali de De alimentos. alimentos. Então, não é porque eu sou MEI que eu vou fazer de qualquer forma. Não é? Então, Sim. tem que ter todos esses cuidados. E o que a pessoa tem que ter de mentalidade é, eu estou abrindo o CNPJ agora, né? Então, esse CNPJ, ele tem que vir para crescer, para somar, né? E evoluir em todos os sentidos, a empresa, a mentalidade da pessoa. Então, já tem que trabalhar como profissional, né? Lógico que, de repente, começa em casa, na informalidade e tudo, mas tem muitas pessoas que, inclusive, dentro da própria casa, já separam o espaço, né, É. para fazer a atividade ali, né? Então aqui é a parte só que eu vou fazer a parte de confeitaria, de produção, a geladeira, Hum, deixa tudo separado, que seria o mundo ideal. Mas a gente sabe que na prática nem sempre isso vai acontecer, né? Às vezes uhum. faz todo compartilhado. Mas o ressalto aqui, né, por tratar de alimentação, ou aos cuidados aí, né, das normas da vigilância, das boas práticas aí relacionadas à manipulação de De alimentos. alimentos. Exato. Eduardo, tem um valor mensal, né? Que quem tem o MEI tem que pagar, que é a contribuição. Qual que é esse valor? E ele varia por exemplo, confeitaria ou uma outra categoria, ou é tudo igual? Perfeito. O valor ele é 5% do salário mínimo. Então, a cada ano, praticamente, ele é corrigido. Né? Hoje o salário mínimo está em torno de 1.212, né? Você pega 5% desse valor e depois você vai somar com a categoria. A gente tem a categoria comércio e a categoria prestador de serviço. Então, se eu for prestador de Uhum, serviço, além dos 5%, eu vou somar R$ 5. Agora, se eu for comércio, eu vou somar apenas R$ 1, a título de uhum. CMS, que é a parte de circulação de mercadoria, e se eu for prestador de serviço, a título de ISS, né? Relacionado ao município. Então fica em torno ali, numa, aproximadamente, né, R$ 60, R$ 65, dependendo do ramo. Então, mais ou menos em torno dessa faixa, né? E a cada ano ressaltando que alterando o salário mínimo, você tem a alteração desse valor aí que é recolhido. Entendi. E a pessoa pagando certinho, né, fazendo o recolhimento da contribuição certinho, quais são os benefícios, né, que ela tem em relação a ser MEI? Por exemplo, eu estava lendo sobre questão de salário maternidade, acidente de trabalho, a pessoa tem que ficar, às vezes, parado. Como que funciona? Se tem aquela carência, se isso varia de cada um para tipo, salário maternidade, ou tem que ficar parada, se tem a carência diferente uma da outra, como que é? Perfeito. Então, o microempreendedor ele tem essa vantagem previdenciária, né? Que ele pode aposentar por idade, que ele tem que ter 15 anos de contribuição, ou 180 meses, né? Desse período todo. Então, ele vai aposentar ali, né? Acontecendo o tempo de contribuição ou idade, né? A mulher 60 anos, o homem 65. Desde que ele tenha cumprido no mínimo esses 15 anos. Então, ele já consegue se aposentar. A ressalva que tem que fazer é o seguinte: se a pessoa é seletista, né? Ou seja, carteira assinada e tem um MEI, que às vezes é o caso de algumas pessoas, ele não vai receber essa aposentadoria como MEI. Tá? Então, é apenas Entendi. para aquela pessoa que só tem a renda como microempreendedor individual que vai ter aquele tempo. Né? Mas por que então que eu vou registrar se eu sou seletista, por exemplo? Aí tem os outros benefícios também. Né? Então, tem a questão do auxílio doença, auxílio maternidade, né? E também invalidez. Só que em alguns Uhum. casos tem o tempo, né, de carência. Porque às vezes o pessoal também, eu não sei qual o termo que eu uso, mas às vezes quase que age um oportunismo. Por exemplo, percebe que está grávida, vai lá, abre E o vai MEI lá e abre o MEI. para receber, né, o Só que auxílio. tem a carência, né? Isso. Então a pessoa tem que ter pelo menos 10 contribuições em dia. Então, se atrasou Aham. alguma coisa, infelizmente,
Nossa, eu tenho 9, Por mas eu... exemplo, se ela tiver lá com as 10 atrasadas, fala, vou pagar agora, não adianta, né? Porque não estava pagando certinho todo mês. Exatamente. Então, ou seja, no caso do auxílio maternidade, são 10 meses, né? O invalidez, por exemplo, você tem pelo menos 12 meses ali, né? No auxílio doença também. Então, tem que observar esses prazos de carência. E o mais importante, né? Lembrar, eu abri um CNPJ, sou profissional, então tem que ter aquela organização financeira. Afinal de Sim, contas, o valor da guia não é um valor tão alto, né? Aproximadamente não. R$ 50, vamos arredondar para 65, né? Dependendo da atividade. Então, você pagando aquilo ali todo mês, ele vai te gerar esses benefícios, porque depois que passa, né, não vai adiantar você querer recolher retroativo, atualizar os É. valores e tudo, né? Lógico que existe um pouco de organização financeira, de fluxo de caixa, entender o fluxo de caixa do negócio, né? Mas no final das contas, acho que é um pouco de prioridade, né? Então, se existem os benefícios, então prioriza pagar a guia em dia, né? Ela vence sempre ali a cada dia 20 do mês, né? Então, abriu o MEI hoje, por exemplo. Então, você vai pagar a partir do próximo dia 20, né? Então, é vencido, né? Então, você paga o mês, nesse mês, se você está pagando referente O ao mês período passado. Exato. passado. Então, ele é vencido. Então, se organize nesse sentido que você vai usufruir. Provavelmente, talvez alguns não, a gente não recomenda, né? Por exemplo, como invalidez, doença, mas alguns casos que faz parte do curso da vida, né? Que você está ali aumentando a família e tudo. Então, Isso. vem uma notícia boa, né? Então, já estou trabalhando, a gente tem os desafios aí da vida toda, mantém as contas em dia, você vai ter o seu salário maternidade tranquilamente, né? E, por Então, exemplo, a confeiteira já tem, o mês já tem 1 ano, e aí ela engravida, tá contribuindo certinho. E aí, quanto que ela recebe, quantos meses que ela pode ficar parada e ela vai receber do governo esse benefício? isso. Ela vai receber a contribuição referente ao salário mínimo, né, vigente do período, e são 4 meses, né? Então, é um período ali que já dá para ela ter um subsídio, né? Para ela poder se sustentar, se organizar naquele período todo. Então, já acaba ajudando. Mas sempre a gente ressalta também, né, na questão das finanças, da organização e tudo, o mais importante é você trabalhar, no caso das finanças pessoais, né, a questão da reserva de emergência. Então, o que seria essa reserva de emergência? Né? Então, para aqueles períodos, né, que você imagina que vão acontecer alguns imprevistos ou momentos atípicos, você usa esse capital, você usa esse dinheiro para justamente você ficar mais tranquilo. Né? Então, é como se fosse você poupar para você mesmo, para o seu eu do futuro, naquele momento em si, bem específico que você Que você vai precisa. precisar. Isso. E o que seria essa reserva de emergência em termos de valor? Cada pessoa ela vai, né, adotar uma regra para a sua realidade. Então, seria pelo menos 3 meses, né, do mínimo, né, do seu gasto ali, né, médio, né, mensal, porque você teria aquela possibilidade. Se eu não ficar sem receber uma renda 3 meses, eu já consigo ter esse subsídio ali dos gastos que eu vou ter naquele período. Isso é uma sugestão, né? Lógico que tem gente que às vezes adota isso, não vou fazer, ou adota 6 meses, adota 1 ano e tudo. Um, Então, é uma recomendação que a gente faz para justamente, né, ficar, vamos dizer assim, mais tranquilo. Porque uma coisa que tira muito a gente em termos de atenção é a falta de dinheiro. Isso impacta em uma esfera de coisas, né? No relacionamento, no trabalho. Então, você está trabalhando ali, sabendo que você tem uma conta, não está conseguindo pagar, talvez você não vai trabalhar com aquele entusiasmo, né? Vai é, afetar um pouco, né? Lógico que isso é construído, né? Não dá para construir isso do dia para a noite. Então, ali a gente tem que entender a realidade de cada pessoa. De repente, a pessoa está abrindo o meio para sair de uma dívida, né? Então, acaba acontecendo isso. Ou empregado, perdeu o emprego ali na pandemia. Então, a gente entende que isso não vai acontecer daquele momento. Então, até a pessoa estabilizar a empresa, começar a vender. E aí, sim, começou a estabilizar, começou a vender bem, lembra, né? Opa, não usa todo aquele recurso. A gente sabe que a melhor coisa da vida é gastar dinheiro. Isso aí não tem dúvida. Mas toma cuidado, né? Lembra de um pouquinho você poupar para que lá no futuro você ficar tranquilo, né? Então é uma coisa que você pode abrir mão hoje para no futuro você ficar um pouquinho mais tranquilo. com certeza. É, Eduardo, o MEI, ele tem obrigatoriedade de emitir nota fiscal ou não? O MEI ele é obrigado a emitir nota fiscal quando ele faz a venda para empresas, né? Então ele é obrigado a emitir nota, a não ser que essa empresa ele faça emissão de nota por ele. Também existe essa possibilidade. Agora, quando eu estou comercializando com pessoas físicas mesmo, igual no comércio que a gente está falando de confeitaria, ele não é obrigado. Né? Então, não tem essa obrigatoriedade, não precisa se preocupar com isso. Então, vai depender ali do rumo que ele vai tomar. Quem é meu cliente? Meu cliente é pessoa jurídica? Sim. Então, se meu cliente é pessoa jurídica, eu tenho que emitir essa nota fiscal,
ou eu tenho que negociar com essa empresa para ele poder fazer essa emissão também da nota, que existe essa possibilidade. Então, esse é o caso de obrigação. Apesar disso, o que o empresário ele tem que pensar? Ele tem que pensar o seguinte, ele tem que controlar o que ele está vendendo, que às vezes o pessoal acaba esquecendo disso. Então, o que eu estou vendendo hoje, essa semana, esse mês. Porque senão, na hora que eu vou fazer a declaração anual, eu não vou saber Você não qual tem foi. informação. Aí Você eu vou não vai ter chutar. informação, né? O que eu mais vejo hoje, não estou querendo julgar nem expor ninguém, mas o que eu mais vejo é o pessoal falando, opa, estou fazendo a declaração aqui, estou ajudando o empresário. Quanto você faturou? Coloca aí X valor. Então, não seria o mundo ideal, né? Então, o mundo ideal seria um registro, mesmo que seja no papel, por exemplo, tem muita gente que gosta ainda, né? Já é melhor do que nada. Então, lógico, o mundo ideal seria pelo menos o Sim, Excel, o documento eletrônico, porque evita de você perder. Você, às vezes, registra tudo no papel e, às vezes, acontece alguma coisa, sei lá, você perdeu esse papel, alguém jogou fora por engano, e aí você perde toda aquela informação, né? Então, em termos com de certeza. segurança da informação, recomenda-se o eletrônico, seja um Word, um Excel mesmo. Eu não consigo fazer, eu gosto de papel, não tem problema. Então, anota, guarda aquilo lá, 7 chaves, né, para não poder perder, e lembra que aquela vai ser uma informação útil. Primeiro, para você ver o histórico. Olha, quando eu comecei, nossa, no primeiro ano, eu faturava 10 mil no ano. Agora, no segundo ano, já é 30 mil. Né? Pode parecer, Fazer comparação. mas você Até já para gerenciar a empresa, você precisa, né, dessas informações para você comparar um ano com o outro, ver se você está crescendo ou não, né? Então, assim, é bom. exatamente. Até para ver se vale a pena você continuar investindo o seu tempo, que na minha visão é o recurso, inclusive, mais importante do que o dinheiro. O dinheiro é importante? Demais da conta. Mas mais importante que dinheiro é o tempo. Por que Com eu penso certeza. isso, minha visão? Porque o dinheiro você pode perder, você pode ganhar. Mas o tempo você só perde. Perde, Todo momento você acabou. está perdendo o seu tempo. E o tempo nosso é finito. Então, o mais importante que isso é você ter esses dados para você saber se aquele tempo que você está investindo naquele negócio, ele está fazendo a diferença. Se o resultado está crescendo, se você está feliz. Isso é importante também, né? É importante dinheiro, sim, mas é importante você trabalhar feliz, satisfeito, sabendo que Com aquilo que você está certeza. fazendo está agregando na vida de outras pessoas, está fazendo a diferença, né? E dentro desse assunto ainda, se a pessoa trabalha com maquininha de cartão, aí ela tem que emitir a nota se ela estiver passando no cartão? Excelente pergunta. Essa questão do cartão já chama a atenção de muitas pessoas, porque hoje as informações praticamente estão integradas, né? Sim, Então, o advento da questão do Pix, né? Então, o pessoal está com bastante receio, até porque várias pessoas, às vezes, são atuadas, justamente ou por não conhecer, ou por, às vezes, não fazer o procedimento correto. No caso do MEI, ele não tem, mesmo passando o cartão, não tem essa obrigação, mas ele tem que declarar o valor real. Vamos supor um exemplo, né? Que ele vendeu lá, supor, 40 mil reais, desses 40 mil, vamos supor que quase tudo foi no cartão. Só que ele não teve esse controle, vamos, só a título de uhum, exemplo. E aí, como ele não teve esse controle, ele teve um palpite que seria, sei lá, 35. Teve um palpite, porque ele não teve o controle, ele colocou 35. Essa informação pode ser cruzada. O que significa isso? Então, ele formou um valor para a receita de faturamento e a e operadora, fatura no o caso, outro. vai informar outro. E essa diferença, provavelmente, o governo vai vir atrás. Falou, você não declarou. Mas, lógico, ali no meio, essa diferença aí não vai vir um recolhimento de imposto, né? Então, é Sim, mais a questão de atenção, né? E sim, esse hábito, né, de declarar corretamente, de anotar as informações, vai auxiliar, inclusive, na hora que ele estiver num outro momento, né? Que é o momento de quando ele crescer um pouco mais a empresa. Quando, por exemplo, ele está no regime de Simples Nacional, vai evoluindo para o presumido lucro real, ter esse registro, esse hábito das informações é preponderante. Então, é muito importante, é uma coisa que ele não pode deixar passar. Porque o que acontece se ele não consegue registrar essas informações? Né? O próprio Sebrae, o IBGE também diz isso. De cada 10 empresas que nasce, 8 fecha nos 2 primeiros anos por falta de gestão, por falta de contabilidade, que seria o quê? Registrar essas informações. com Então, o registro certeza. auxilia tanto na questão fiscal, de declaração e tudo, quanto também na questão gerencial, de você entender se a conta está fechando e tudo. Porque senão vai ficar uma informação subjetiva, né? Eu não vou conseguir realmente entender. Eu vou ter a percepção, que é diferente de você achar que está Entendi. fechando, né? É verdade. E para finalizar aqui as minhas perguntas, mas você pode acrescentar mais informações, quais são os benefícios, né, e as obrigações para quem vai abrir o MEI? Sabrina, eu sou confeiteira, eu vou abrir hoje, eu quero saber o que que eu tenho que fazer, minhas obrigações e quais são os meus benefícios. Ótimo. Então, a questão de obrigações, a gente acabou comentando algumas, né? Mas é bom realmente dar aquela reforçada. Então, Uhum, abriu o MEI, vamos falar das obrigações primeiro, né? Depois a gente fala dos benefícios.
Então, todos os meses eu tenho que recolher a guia relacionada à DAS, né? Que basicamente boa parte dela é da Previdência, o INSS, que é os 5%, e a outra parte vai ser ou para o Estado, que é o ICMS, se for um comércio, ou para as prefeituras, né? Que é o ISS, que é os R$ 5 para completar o total lá. Então, tem os 5%, que é a maioria do valor que você está pagando, que é para a sua própria Previdência. Então, essa é uma obrigação, que às vezes a pessoa também abre o mês e esquece, né? De emitir justamente essas guias. Segundo, além de todos os meses você ter que estar adimplente, né, pagando essas guias, você tem que anualmente, até o mês de maio, inclusive estamos chegando perto do momento que a gente está fazendo esse vídeo, né, fazer a declaração anual do MEI. Inclusive, se você não fizer essa declaração, você é multado. Né? A multa mínima é de R$ 50. Só que essa multa ela é variável, né, um percentual em cima do faturamento. Então é 2%, tem mais umas correções e tudo. Então, dependendo do seu faturamento, vai ser um valor expressivo. Então, olha só, a falta de informação pode custar caro. E é um processo também bem tranquilo de fazer essa declaração. Então, segundo ponto, fazer a declaração. Terceiro ponto, né? Se a pessoa tiver funcionário. Então, se ela tiver funcionário, ela não pode esquecer de estar em dia com as guias do colaborador, né? Do FGTS, da Previdência, né? Do INSS, do 13º, tem que estar com isso tudo em dia. Outro ponto também, o quarto ponto. Se eu compro, né? Para minha empresa, é interessante eu guardar essas informações. Pelo menos 5 anos, tá? Não sou eu que estou falando, é o governo que fala isso para nós, pela legislação. Ah, como assim? Então, todas aquelas notas de compras, preferencialmente, se você conseguir comprar pelo nome do CNPJ, melhor ainda, né? Que aí fica bem discriminado com aquela despesa da empresa. Então, você tem que guardar essa documentação por pelo menos 5 anos, né? Isso falando em termos, vamos dizer assim, de obrigatoriedade fiscal. Essas seriam as obrigações. E uma obrigação... Pode falar. Para fazer a declaração anual, a pessoa consegue fazer em casa, sozinha, ou ela tem que ir no contador? Ótimo, pergunta. A declaração anual dá, sim, também do mesmo sistemática, né, para abrir o MEI, ela pode fazer, sim, pelo site, tá? Mas entra também talvez, aquele quesito que a gente estava conversando. Às vezes a pessoa nunca fez, não se sente segura, não sabe a informação que vai colocar, né, que às vezes tem alguns termos técnicos, né, para quem já está mais na área, entende, às vezes a pessoa, por falta de segurança, ela pode procurar, né, o serviço contábil ou um serviço terceiro para poder auxiliar. E aí, depois dos próximos anos subsequentes, ela fazer. Ou mesmo contratar essa pessoa para sempre fazer, porque as pessoas às vezes também lembram, mas ao mesmo tempo esquecem. Fala, eu lembrei que tem que fazer, mas não faz, né? Aquela procrastinação, esquece e aí acaba falando, você pagar para alguém, você pagar para alguém que não tem erro, né? O cara não vai esquecer. E às vezes faz sentido, porque às vezes você está no dia a dia, tá tão corrido, porque só a multa mínima ali que você vai pagar é no mínimo R$ 50. Então, às vezes você vai pagar ali para uma pessoa fazer, vai ser algo próximo do que você pagaria da multa, talvez não a mínima, né? Mas do valor total, e você tem a tranquilidade, não vai ser extinto do meio, que se você não fizer, você pode ser, e aí perde aqueles benefícios que a gente falou, né? Então, seria um ponto importante. Uma obrigatoriedade que eu imagino, não está mais nessa questão mais de fiscal, que o governo vai fiscalizar, que eu acredito que é bastante interessante, que vem na pegada de gestão, né? É a pessoa entender que realmente ali existe um CPF, que é ele inicial, o provedor das receitas do negócio, mas ele entender que ele tem um CNPJ. Não misturar. Tem que ter isso, não, preferencialmente não misturar as coisas, né? Como assim? Então eu tenho que ter os registros da minha empresa, o que eu comprei, o que eu gastei, que a gente chama de plano de contas. Então, por exemplo, o que eu vendi, quanto que eu vendi, se for à vista, foi no cartão, até para entender a questão de taxas, né? Conferir essas taxas, tá ok. Vai acreditar aí só nas operadoras para ver. Pode acontecer. Né? Pode acontecer até um princípio, né, Eduardo, da contabilidade, não misturar CPF com CNPJ, porque você não vai conseguir gerenciar nenhum dos dois, nem sua vida pessoal e nem sua vida profissional. Exatamente. E aí, se você, por exemplo, não conferir, por exemplo, essas taxas de cartão, não falando que elas cobram errado, mas existem pessoas trabalhando. A pessoa erra. O sistema foi programado por pessoa. Ele pode errar também. Por que não? Então, você faz essa conferência para não dar essa oportunidade, né? A gente já teve casos aí reais, tá? Não vamos citar aqui o nome de empresas grandes, né, que trabalham com operação de cartão de crédito, que teve divergências de valores. Eu, como trabalho nessa área de consultoria, ajudando aí os empresários, a gente já pegou caso aí de milhares de reais aí ao longo da movimentação, lógico, numa empresa que movimenta muito, isso dá muita diferença. Então, às vezes, o pessoal fica só preocupado ali ao saldo da conta, né? Eu vejo muito isso, o pessoal olhando o aplicativo ali, o saldo, que já é uma informação legal. Mas o mais interessante que o saldo é você entender o que está acontecendo no seu negócio, né? Por categorização, né? As vendas, que tipo de gasto você está tendo, as compras, o quanto você está retirando, né? Você está aumentando a sua retirada, não está?
gasto com o colaborador, reinvestimento no negócio, que de repente no início tem muito isso, né? Você vai organizando a estrutura, até para saber o quanto você investiu, o quanto você tem de patrimônio, né? Então isso é muito importante, porque você vai até separando isso, né? Uma coisa importante que você está falando aí, quanto que a pessoa retira, é ela entender que a mão de obra, né, o salário dela, o prolabore dela é diferente do lucro da empresa. Que ela tira um valor X como salário e o lucro ela vai tirar uma parte para reinvestir ali dentro da empresa. Só que às vezes a pessoa não entende e acha que o lucro da empresa é o salário dela e mistura tudo e pega tudo e depois não consegue aumentar e fazer a empresa crescer, né? Então, assim, é muito bom a pessoa entender, olha, eu tenho que tirar um valor X por mês, que é meu salário, mas o que passar disso a gente vai reinvestir, vai crescer na empresa aos poucos, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, Sabrina, já estou 2 anos aqui na confeitaria e eu não consigo crescer, eu queria abrir uma lojinha, só estou em casa, mas nunca consigo fazer algo a mais. Então, assim, a partir do lucro que ela vai conseguir ficar reinvestir na empresa e aumentando, e alugar um ponto, e comprar maquinário, né? Lembrando que o salário dela é outra coisa, porque eu mesmo fazia isso, eu confundia as duas coisas. Ótimo, você colocou um negócio muito interessante, porque é você entender o que está acontecendo na empresa e você entender o que está acontecendo na pessoa física. Tem problema de eu ter uma retirada alta? Não necessariamente tem problema. O que você tem que enxergar é o quanto você está retirando, o que a maioria das pessoas às vezes não faz, que é justamente o que você comentou. Tem lá o resultado, né? Por quê? Eu tenho que repor a mercadoria que eu comprei, senão a empresa fecha. Eu tenho que pagar aquelas taxas do cartão que geralmente já vai de imediato, né, deduzido na fonte. Ou às vezes o aluguel na maquininha, de repente o entregador que eu tenho, o funcionário que eu tenho, o aluguel, seja o aluguel do espaço, ou proporcional, de repente, eu alugo o espaço da minha casa e uso parte do espaço da minha casa para trabalhar. Então eu vou colocar um rateio, né, de repente, para contribuir com aquela empresa. E eu tenho que entender justamente isso, até para saber se está valendo a pena, porque senão, se eu estou assumindo muito valor e de repente eu estou sangrando a minha própria empresa, o que acaba acontecendo muitas das vezes. E às vezes eu crio empresa e o próprio problema da empresa sou eu, porque eu estou tirando mais do que eu deveria. Então, o que a gente tem que entender? Que são tudo fases, né? Inclusive, geralmente eu falo que uma empresa ela tem 5 datas importantes, né? A primeira data, que é a data da fundação, a data da criação, que é efetivamente quando você abriu lá, né? No caso do mês, você foi lá no site, cadastrou ou procurou a ajuda de um profissional. A segunda data é a data que você tem aquele equilíbrio das contas, né? Ou seja, até para você saber se você atingiu a segunda data, tem que saber quanto você está gastando e quanto você está ganhando, para saber se teve aquele equilíbrio. Uma empresa, a gente sabe, começa, talvez no início já não vai vir de cara batendo o equilíbrio. Tá? Às vezes você nem, não vê muito lucro, né? Exato. E a terceira data talvez seja mais comemorativa, né? Que quando você começa a ter lucro. Mas para você medir isso, você tem que ter informação, você tem que ter esse hábito, tem que ter o registro, você tem que entender que você vai ter uma retirada, que é o seu prolabore. Então, o seu prolabore, resumidamente, é a sua retirada, é o seu salário. Só tem esse nome bonito ou diferente, né, comparado a um salário convencional, porque é você que fundou a empresa. E aí, obviamente, você pode sim pegar parte do lucro, que é o que chama-se de dividendo. Mas não pode pegar tudo, não é recomendação. Poder você até pode. Mas se você pegar tudo, você não vai reinvestir no negócio. E se você não reinveste no seu negócio, como o mercado é dinâmico, provavelmente ele não vai alcançar, inclusive, a quarta data, que é quando você alcança uma prosperidade de gestão financeira, você tem uma área ali de controladoria, você saiu do operacional, está indo para gestão. Eu acredito que o sonho de boa parte, se não todos os empreendedores, empresários, é tal o quê? Sair da operação, tá ali, né, num viés mais de gestão, com vários painéis ali, e medindo, ó, hoje vendemos tanto, produzimos tanto, como é que está o resultado, como é que está o lucro, por filial. Então, a quarta data é essa data que você chega num viés ali de gestão mesmo, você não está mais na operação, a empresa não é você. E esse é um pensamento, né, disruptivo que a gente tem que montar, que as pessoas falam, mas a empresa é eu, centraliza tudo. No início, talvez isso é legal. Isso é legal. Exato, só que a longo prazo você não consegue manter e as empresas fecham por causa disso também. A pessoa não consegue, não tem ser humano que é capaz de fazer tudo, de estar na operação, assar um pão, atender, lavar, limpar e tudo aquilo. No início, é claro que a gente faz isso, mas conforme a empresa vai crescendo, como você faz isso tudo de uma vez? Exatamente. Que é a questão de delegar. Como a sua empresa vai crescendo, você vai chamando parceiros, pessoas. O exemplo disso somos nós aqui, né? Então você é especialista, né, na área, fazendo várias receitas. Aí você entra no canal, você fala: Meu Deus, eu tenho que aprender a fazer um negócio desse. Sabe? Tá bom.
E aí você tem o convite, por exemplo, de outro especialista relacionado à área da parte financeira, de contabilidade. Então, não é, a gente talvez não vai conseguir ser bom em tudo. Então, a gente tem que Isso, ter parceiros justamente para a empresa crescer, né? Então, a empresa com ela vai certeza. crescer justamente com essa mudança de mentalidade. E a quinta data também que vem, às vezes o pessoal até assusta, né? Eu falo isso tudo e falo, oh, mas eu faço isso tudo para chegar na quinta data, e aí? Que é vender o Fechar? negócio. Não, vender o negócio. Então, eu faço É que isso para você. vender o quê? E aí, por que que acontece? Quando você vende o negócio, ou ele todo, ou a participação, você está falando de equidade, né? Ou seja, você vai ganhar, ter um ganho ali, porque você Com construiu uma marca, certeza. um ponto, né? Então, não sei se você percebeu, às vezes na sociedade tem lá, passe o ponto, e você vai lá quanto que é, você fala, nossa, mas isso tudo? É Porque porque o é cara o intangível, né, Eduardo? É aquele valor que você não está vendo, mas que ali tem um movimento muito grande. A pessoa fez o ponto ali do negócio, então ele não está vendendo um balcão, nada disso. Ele está vendendo pontos clientes, a carteira de cliente que ele conseguiu ali ao longo do tempo, né? exato. E ele pode vender todo ou parcial. Exemplo disso, né? Por exemplo, rapidamente, o Flávio Augusto da Silva, ele vendeu a empresa dele, a WhatsApp, e depois ele recomprou por um preço menor, e hoje ela vale muito mais, que ele reergueu a empresa, né? Então você vende ali, porque você vai acumulando, a empresa vai crescendo, vira uma rede, né? Então várias pessoas conseguem ser clientes, e você vendendo nisso, automaticamente você pode recomprar ou vender parte da sociedade e expandir também com mentalidade Uhum. diferente. Outro exemplo disso também é o pessoal do Grupo Primo. Então você tem lá o Thiago Negro, você tem o Bruno Perini, por exemplo, Joel J. Cada pessoa tem uma competência diferente, mesmo trabalhando em finanças. Eles juntaram, criaram o Grupo Primo, o negócio está explodindo, né? Então, ou seja, quando você faz essa venda, seja da sociedade ou parte dela, ela tende a se expandir. Porque quando você vende algo, você abre a mente para outras pessoas virem com ideias. E aí você vendendo essa ideia do parcial, você pensando que sua empresa quer ir além do que aquilo que você imagina na sua cabeça, você associando, tendo parceiros com outras pessoas que têm pensamentos diferentes, isso vai te agregar. Então ele vai exponenciar, né? Então a empresa ela vai para um outro patamar. Então é muito importante a gente ter essa mentalidade. Por que eu estou falando isso com bastante detalhe, citando alguns exemplos que talvez muitas pessoas já conheçam, essas pessoas que eu comentei? Porque às vezes o empresário cria uma empresa de sucesso, passa aí, né, nesse ciclo, tudo que a gente comentou, só que de repente chega no estágio. Nada assim, a gente vai ter resultados sempre bons. Até na nossa vida, né? A gente começa jovem, vai ficando ali um pouquinho mais velho, vai diminuindo o ritmo, isso é normal. Numa empresa, gente, não é diferente. A gente tem o que a gente chama de ciclo de vida. Vai chegar um momento que você vai entrar numa estabilidade de vendas. Aí pode ser esse momento que você vendeu parceria, parte da sociedade para implementar. Mas o que acontece? Se eu tiver com a mente fechada, muitas das vezes o que acontece, o que eu vejo, infelizmente, essa parte chata, né, da gente atender várias empresas, ela entra no estágio de declínio. Porque eu cheguei no momento em que já conquistei o que tinha que conquistar de cliente, já atingi o mercado é dinâmico, tem vários concorrentes, tem vários players, e aí eu fico numa faixa de faturamento que eu não vou mais, não consigo mais. E aí, se eu não abro a mente para melhorar, ou para vender o meu negócio, ou para trazer um parceiro, a tendência é só, né, só a queda. E aí, quando acontece a queda, o pessoal, aí que eles gruda mesmo na empresa. Né? Aí gruda e fala, não vou soltar, essa empresa que é minha filha, né? Me deu sustento. Aí é perigoso. Porque às vezes a melhor hora era você ter percebido isso antes para poder vender naquele momento. Porque depois que está no momento de queda, ninguém quer. Né? Tem Tá no momento... muitas empresas assim, Eduardo, que era estourada, né? Tipo, muito conhecida, famosa e tal. E aí passa um tempo, você não ouve falar daquela empresa. E aí você percebe que depois de um tempo ela volta a fazer propaganda e tal, a se reinventar, porque ela percebe assim, oh, eu tô parada aqui, eu parei no tempo e agora eu vou ter que dar um jeito, né? Aí é o que você falou, aí começa a entrar acionista, outras pessoas, ideias e tal, e a empresa, na verdade, começa a se reinventar. Mas se não, a empresa vai estagnar e às vezes até regredir, né, no faturamento dela. Perfeito, vai acontecer exatamente isso. Então, por isso que é importante ter o monitoramento dos números, que você vai acompanhando essa escala. Se perceber que está no estágio de maturidade, o número não está indo, você tem que mudar a estratégia, você tem que chamar alguem para o time, fazer um marketing, você tem que fazer algo diferente. Se o Sim. resultado é o mesmo, é porque Você tem você que tem que mudar. mudar. Se você não mudar, provavelmente o que vai acontecer nos próximos cenários é piorar. Provavelmente. Então, você olhando os números, você já se antecipa para não acontecer esse cenário. E também a gente tem que pensar, a empresa é uma coisa, eu, pessoa física, sou outra. Então, eu fechar a empresa, tem que tomar cuidado com o ego. Não significa que eu fracassei, significa que eu entendi aquele momento, optei e tomei uma decisão coerente, que talvez não faria sentido. Vou para outro negócio, vou para outra ideia, vou trabalhar em outra coisa que faça sentido.
E aí é o desafio, né? A gente separar talvez a decisão financeira da decisão emocional, né? Que às vezes acaba criando esse nível. Mas a decisão na perspectiva corporativa financeira, a gente tem que tomar a decisão pensando no capital, né? Porque senão você acaba perdendo, inclusive, todo o império que conquistou, né? Eu já atendi um cliente, foi um caso mais específico, eu, né, comentando rapidamente aqui, e quando eu visitei ele, ele tinha uma empresa ali de mais de 20 anos, né, mexia com tecido, até numa cidade aqui próxima da região, aqui de Uberlândia, Minas Gerais, né, sem entrar em muitos detalhes. E a empresa não estava muito legal das pernas, né? E eu comentei, né, uma pessoa já mais de idade, falou, por que o não quis transferir a sua empresa, né, para os seus filhos, né, fazer o processo de sucessão? Ele, não, nenhum filho meu quer tocar, não. Aí ele até baixou a cabeça, né, mudou o semblante, vi que ele não gostou muito, ficou um pouquinho até triste. Eu falei, o senhor já está de idade, já trabalhou bastante, eu falei, vamos fechar. Aí eu percebi essa resistência dele. E aí, quando a gente for analisando os números, resumidamente a conta, se ele alugasse o imóvel, só o imóvel, ele ganharia muito mais dinheiro do que a empresa, porque a empresa dele estava dando prejuízo. Aí a gente fez a conta para ele. Por que o senhor não para, fica em casa tranquilo, aluga o imóvel, que ao invés de você perder dinheiro todo mês, o senhor vai ganhar e não precisa ficar preocupando com o funcionário, com o empresa, já está com a idade avançada, já trabalhou muitos anos, né? Você merece. Ele, deixa eu te falar um negócio. Essa empresa me deu tudo que eu tenho. Agora é minha vez ao contrário, eu dar tudo que eu tenho. Então, esse é o cuidado, né? Cuidado. Não existe uma verdade absoluta, mas eu não recomendaria essa situação. Porque a pessoa talvez já está de idade. Aconteceu uma situação dessa, você perdeu um patrimônio que você construiu, pode ser frustrante. Né? E aí, automaticamente, né, a pessoa acaba, talvez, num estágio ali já, né, que exige uma atenção, piorando psicologicamente, né? Lógico que vai muito de mentalidade, né? Mas pelo olhar econômico, eu deveria ter fechado, né, Eduardo? Perfeitamente. Mas é igual você falou, aquela questão emocional, a pessoa fica pegada, né, com o trabalho da vida inteira. Às vezes ela prefere levar até o resto da vida daquele jeito, tendo prejuízo, do que fechar. Perfeitamente, exatamente. Então, essas são as questões que a gente até explorou um pouco legal, né, das obrigações e tudo. Com certeza. E respondendo também, para não esquecer, né, a questão dos benefícios, né, que você tinha me perguntado também. Né? Então, o que é o benefício de você ser um MEI? Então, o primeiro benefício, você já sai da informalidade. Então, esse é um benefício excelente. Você começa a ter um CNPJ. Segundo, você não tem todo aquele trâmite, né, vamos dizer assim, que exige um tempo, uma burocracia. Você faz tudo isso com a possibilidade de fazer remoto, né, fazer virtualmente, né? Então, já tem lá essa possibilidade. Terceiro ponto, tendo o CNPJ, você pode abrir relacionamento com a instituição financeira. Tem a movimentação financeira, tem um cartão de crédito pessoa jurídica, tem uma conta corrente pessoa jurídica. Isso vai te dar credibilidade, inclusive acesso a crédito. Você pode também contratar uma pessoa, né, um funcionário para ter ali. Você tem aquela questão da previdência que a gente comentou, né? Aposentadoria, auxílio invalidez, maternidade, auxílio doença, né? Lógico, com essa questão, cuidado, né, com a carência, a questão da carência, né? E caso você queira também, você pode, sim, emitir a nota fiscal, né? Mas você está, de certa forma, desobrigado, a não ser que você vai vender para uma empresa, né? Então, você precisa. E talvez, né, um ponto interessante, o MEI em si não é obrigado a ter um contador, não necessariamente, mas se você quiser, fica à vontade. Então, são basicamente algumas das vantagens, né? Lógico que ressaltando, quando a gente fala de contabilidade, se você sente falta de confiança, não está seguro, melhor coisa é você ter uma pessoa, ter um parceiro contador para isso. Nesse sentido, ele vai te ajudar. Então, talvez faça sentido para emitir as guias para você todo mês, a declaração todo ano, ajudar na parte da contratação do funcionário, te orientar com relação a, por exemplo, eu vou pegar essa questão do salário maternidade. Qual é o procedimento que eu faço? Qual o número que eu ligo? O que eu faço? O contador, ele vai ajudar muito nesse sentido, porque senão você vai ter que procurar informação, você não vai achar nem onde você faz, o que você faz, qual é o tempo que você tem que fazer, né, o time. Então, nesse sentido, a gente não, obviamente, não está desprezando o trabalho do contador, mas em termos de legislação, não é obrigado, mas se você não sabe dessas informações, talvez o melhor caminho é ter o serviço de uma contabilidade para auxiliar nesse sentido. Com certeza, e o MEI também eu acho que é o primeiro passo, né, para quem quer sair do informal de casa e às vezes abre um ponto. Primeiro passo para ela ter a empresa dela, a tão sonhada confeitaria, que eu acho que a maioria das pessoas que me segue quer ter uma confeitaria, um ponto ali para vender bolos, doces, então acho que o MEI é uma opção boa, né? E não tão cheia de burocracia quanto outras categorias, Eduardo, que a gente pode falar, categoria Simples Nacional. Exato. Se bem que o MEI está dentro do Simples, né? Isso. Mas tem microempreendedor, tem Eireli, eu acho que não tem mais Eireli, né? Os tipos empresariais e a gente tem os regimes tributários, né?
O regime tributário a gente tem o Simples Nacional, que o MEI está dentro dele, né? Não tem aquela faixa, porque o Simples Nacional basicamente é o quê? Você pegar todos os impostos, os federais, né? Que é IPI, no caso da indústria, o PIS, COFINS, que é o Imposto sobre Faturamento, o ICMS, que é o Imposto Estadual, o Municipal, que é o ISS, vários impostos, junta tudo e mistura numa alíquota só. Resumindo, o Simples Nacional seria basicamente isso. Só Que é que o um MEI gasto também, né? é um Só que é gasto em também, cima do faturamento. em cima do faturamento. Só que o MEI, independentemente, inclusive, isso foi um ponto interessante. Faturando ou não, ele tem que gerar aquela guia, que às vezes o pessoal pergunta, né? Até o pessoal já me perguntou bastante, os seguidores. É, Eduardo, eu não faturei nada, tem que pagar a guia? Tem. tem. Cada dia faça sol, faturando, não faturando, vendendo, não vendendo, tem. Que é o mínimo, né? Então, um valor mínimo ali já te respalda até R$ 81.000. Entendi. Então, Eduardo, foi muito bom, né? Deu para a gente falar muito sobre o meio. Eu acho que esclareceu bastante as dúvidas aí das meninas. Eu acho que foi de grande ajuda. E a gente tem uma aula, né, que você ensina sobre abertura de MEI. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa aula para a gente finalizar a nossa chamada, nosso vídeo. Ótimo. Exatamente. Bem lembrado. A gente tem aqui uma aula onde a gente mostra, né, desde o início, o passo a passo, de você entrar lá no site, colocar os seus dados pessoais, emitir o seu certificado, né, que você é um MEI, né, tem lá o seu certidão CNPJ, que dia que você abriu, se está apto, está ativo, está regular. E também, né, a gente mostra nessa aula, né, como você emite aquelas guias mensais, né, como é que você entra no site, paguei em atraso, como é que faz, como é o procedimento, como você faz aquela declaração anual, e inclusive algumas outras dicas, né, práticas relacionadas a essa gestão empresarial, né, que quando a gente abre o MEI, talvez o termo ajusta, não sou uma empresa, isso, a empresa tem que ter essa gestão, né, tem que ter essas informações. Então, nessa aula aí, nós vamos ter, né, todo esse passo a passo, né, justamente para tirar essas dúvidas, para tirar essa insegurança, né, de você abrir desde o início ali do seu CNPJ, até a condução das obrigatoriedades que exigem, né? De você emitir aquela guia toda mensal, né? Para garantir os benefícios que nós mencionamos, e além também daquela obrigação anual, para permanecer também enquadrado no microempreendedor individual, além de outros bônus ali relacionados à gestão, que nós comentamos, né, nessa aula fechada, né? Então, deixa aqui o convite, né? Você aí que às vezes não abriu o microempreendedor individual, tá às vezes na dúvida, não sabe por onde começar, como que faz esse processo, né? Recomendo, tá, que você participe dessa aula, vai ajudar bastante você tirar essa insegurança, tirar principalmente a ideia do papel, né? Vamos colocar essa ideia para a prática. E de repente também você que já abriu o microempreendedor individual, mas de repente não entende, não tem aquela clareza, né, de tudo que tem que ser feito, como tem que ser feito. Às vezes fica sempre pedindo para alguém, né, entrar lá no site, rodando, né, para tirar a guia, ou nem sabia que tinha que fazer a declaração anual. Recomendo também que você participe dessa aula, para justamente você ter essa clareza, sair dessa zona, né, de falta de informação ou precisar de outras pessoas, para você ter justamente essa autonomia, ter essa segurança, ter essa clareza. Então, uma aula muito bacana, né, que a gente aprofunda um pouco mais do que a gente falou aqui nessa aula que está aberta, né, no seu canal aí no YouTube. Então, acredito que é de grande valia aí para o pessoal, né, inclusive, né, na área de membros, o pessoal ainda pode ainda fazer algumas perguntas, né, que a gente vai lá estar à disposição em respondê-las, né. Então, fica aí reforçado o convite que a Sabrina fez. E aí o link vai estar aqui na descrição para quem quiser adquirir, né? É só clicar no link que já vai ser direcionado. E além dessa aula, né, que o Eduardo vai ensinar, né, a abrir o MEI e a fazer tudo o que precisa fazer durante o mês, a declaração, a gente vai ter uma outra aula, que vai ser semana que vem, né, Eduardo? Que é uma aula de precificação. E a gente vai falar sobre precificação, que é uma dúvida que eu recebo demais, gente. Todo mundo me pergunta, Sabrina, quanto que eu vendo esse bolinho? Como que eu precifico? Como que eu calculo? Então, a gente vai falar sobre esse assunto, tá? E aí o Eduardo vai explicar um pouquinho mais sobre isso na semana que vem. Então, a gente vai ter uma outra aula, né, aqui no canal. Vai ser uma aula aberta para vocês. E aí a gente vai falar sobre precificação, né, Eduardo? Perfeito. Inclusive, precificação é algo, né, como a gente trabalha com essa parte de contabilidade consultiva, que várias pessoas, várias empresas têm dúvida, né? Como que eu precifico? Eu vou olhar só o preço de fazer e aquelas despesas. Eu vou colocar também a taxa da maquininha, o meu entregador. Como é que faz isso? Eu vou olhar só o concorrente, vou multiplicar por 3, vou multiplicar por qual percentual? Devo considerar o meu gasto também? Como é que faz isso, né? Então, nessa aula, a gente vai esclarecer
todas as dúvidas. Inclusive, falar uma coisa bem interessante, já para deixar a curiosidade aí, né? Existe uma diferença muito grande entre preço e valor. E valor. Preço é o que você compra, valor é o que você entrega, né? E a gente vai aprofundar nesse detalhe. E quando você entende essa diferença na prática, é aí que está a mina de dinheiro. Porque aí você vai realmente entender como você vai ter uma precificação estratégica, né? Então, para poder saber mais, participe dessa aula também, que a gente vai deixar aqui, né, nos comentários para você participar. Vai ser uma aula aberta, né? Aqui no canal, isso. Aí vai ser. Aí eu vou colocar a data para vocês aqui depois na descrição da próxima aula, tá? E eu queria te agradecer, Eduardo, pela sua participação, viu? Sua disponibilidade de estar aqui com a gente, ajudando as meninas aí a entender um pouco mais sobre o MEI. Com certeza, essa aula de hoje foi de grande ajuda para todos nós, inclusive para nós, para mim e para meu esposo. E você acrescentou muito, tá bom? Eu agradeço aí pelo convite, né? Pela oportunidade de a gente compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Espero que todos tenham gostado, né? Aproveita aí também, né? Que é interessante, você separou um tempo aí da sua vida para estudar, para aprender. Já deixo parabéns para você. Não deixe de dar o like no vídeo, isso vai ajudar a chegar a outras pessoas. E também compartilhe com um amigo, que de repente tem aquele sonho, né, de empreender, mas não teve, de repente, uma coragem, né? Então, compartilha o conteúdo, que é coisa boa, a gente tem que compartilhar, né? Então, compartilha, não deixe de... E se inscreva também no canal do Eduardo, gente, porque ele tem um canal e ele dá muitas dicas. Então, seu canal é Eduardo Ordones, né, Eduardo? Exatamente. O canal Eduardo Ordones fala de finanças pessoais, né? Um ponto muito importante, principalmente essa parte que a gente falou de Prolabore, né? Como é que eu vou organizar a minha vida, Eduardo? Quero alcançar a independência financeira? Então, tem lá vários conteúdos gratuitos nesse sentido, a parte de investimento. Também tem conteúdo relacionado à parte de finanças, de contabilidade, fluxo de caixa, né? Então, recomendo também que você siga o meu canal, suspeito para falar, né? Mas tem bastante conteúdo lá com esse viés prático, né? Que a gente vê ali as dores, né? As problemáticas dos empresários no dia a dia. A gente coloca ali o conteúdo em vídeo aulas, né? Então, acho que vai fazer bastante sentido aí para vocês entenderem um pouco mais sobre as finanças, né? E domesticar as finanças, né? Vocês vão ver, opa, agora que eu parecia um animal, algo que era, nossa, eu sentia medo, agora eu vou dominar as finanças do meu negócio. E aí você sendo uma pessoa que ama o que faz, gosta do que faz aquele produto com amor, né? Que isso faz toda a diferença, principalmente na confeitaria. E entende os números, ninguém te segura. Né? É só o... Com certeza. E o seu canal, nós vamos deixar o link, tá, do canal do Eduardo aqui na descrição também, para vocês terem o acesso mais fácil, para vocês ir lá, se inscrever, curtir e comentar que veio pela Sabrina. E é isso, né, Eduardo? Exatamente, então, é isso. A gente despede aqui, mas ao mesmo tempo a gente espera vocês aí na nossa próxima aula. Na próxima aula, exatamente. Falar sobre educação, ou também nessa aula que de repente você vai fazer esse investimento conosco, né? Onde a gente vai ter essa aula fechada aí, relacionada à continuidade das práticas do MEI, né? Que você vai ganhar bastante conhecimento com isso, né? A gente espera vocês, então. A gente vai fazer provavelmente vários conteúdos aqui, né, em conjunto, né, Sabrina? Então, o objetivo é agregar aí um pouco, né, na trajetória profissional de vocês. E deixa aí o seu comentário também, se de repente não respondeu alguma dúvida, né? A gente está à disposição aqui em contribuir. Certinho. Então é isso, pessoal. Eu agradeço também que vocês nos assistiram até aqui. E como o Eduardo falou, deixe o seu like. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal. E também compartilhe esse vídeo aí nos grupos das confeiteiras, que vai ser de grande ajuda, tá bom? Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau! Até mais!